Boa noite aos colegas que estão chegando. Muito legal vocês participarem também. Acho que eu vou chamar já Corine. Deixa eu achar ela aqui. Chega mais, Corine. Vamos bater um papo aí. Oi! Ei, tudo bem? Tudo, tava aqui me preparando para nossa live. Deixa eu me arrumar. Gente, esse povo do Sul é bonito, né? Já chega na live, ó, deslumbrante. Não, Parabéns. a gente só se arruma para live agora, né, Flávio? Porque a gente vai se arrumar para quê? Eu me arrumo para live. Porque no um hospital a evento gente não pode social, usar né? nada, né? É um evento social, né? Ultimamente é live. Não pode usar brinco, não pode usar colar, não pode usar nada no hospital. Então a gente se arruma para fazer live, né? Tá complicado, né? E aí, como é que foi o dia? Foi bom, deixa eu falar, deixa eu aproveitar que você estava falando Vale. que chá verde é bom, né? Mas gestante não pode ficar tomando chá Não verde pode, toda hora. não pode, não pode. Na verdade, nenhum tipo de chá é legal, né? É, a gente Por tem uma causa da restrição, né? cafeína O chá também, ele né? tem. Isso. O chá ele tem de 15 a 45 miligramas de cafeína por canequinha, né? Por xicrinha. Então, a gente tem que restringir. Como o nosso público são as gestantes, né? Com Tem que certeza. lembrar como uma boa. Já vou começar com uma Não tome obstetra chá, aqui, gente. restringindo, E restringindo o café? consumo, principalmente Café do dá chá para verde. tomar um copinho por dia, né? O café eu sempre digo que dá para tomar 3 xicrinhas por dia. Né? Uma Eu já xicrinha tem ouvi mais. falar de um Eu copo, deixo né? tomar 3 por dia, porque o ACOG recomenda até 200 miligramas de cafeína por dia. Então, cada xicrinha tem mais ou menos 40, então dá para tomar 3 xicrinhas de expresso. É isso aí. Eu tomo 1 litro. Tu pode, né? Mas as nossas pacientes não podem. Não pode, viu, gente? Aí, Não ó. podem. Vou apresentar para vocês. Corine é uma colega obstetra, ginecologista, fetóloga, né? Apaixonada pelos bebês também, gosta de fazer bastante exame, trabalha com ultrassom também. Como é que tá a sua rotina? Você tá mais fetóloga do que obstetra ou tá dividido esse negócio? Eu não consigo, minhas duas paixões, eu não consigo largar nenhum nem outro. Eu acho que eu vou fazer Entendi. isso pro resto da vida. Eu Coisa amo boa. fazer eco, mas quando eu fico muito tempo. Agora eu já tô uma semana sem fazer parto, eu já tô com saudade. Sente falta, né? Sinto muita falta. Essa é uma loucura, assim, a vida, né? A vida do É, fetólogo é mais tranquila, né? um pouquinho, Mas um eu não. pouquinho. É uma cachaça, né? Eu não consigo. Quem gosta de operar, quem gosta de ir ao hospital, realmente sente muita falta. É Eu ainda muito estou bom. tendo essa rotina de hospital. A partir do momento que começou, eu falei que não pararia nada, né? Só adequaria Sim, mesmo, porque a gente realmente não pode parar acompanhamento de gestação. E isso aconteceu sim, muito aqui na cidade. Então, assim, muitas pacientes que não eram minhas lotaram a clínica porque não tinha opção de achar exame aqui na sim, cidade, né? Então, assim, é um absurdo a gente ver isso, né? Em vez das clínicas se adequarem para atender com mais tempo, com EPI, simplesmente fecharam, sim. né? E Vários como que tá aí? ambulatórios. Fala. Sim. E como que estão os casos aí? Tu tem alguma coisa de números, assim? Tá controlado? Então, no Espírito Santo, eu até tenho um boletim. Acho que no hospital que eu trabalho tinha hoje mais ou menos 22 casos, né? Ah, bom. 11 em UTI e acho que 8 a 9 mais ou menos em internação e 2 de observação, uma coisa assim, né? Mas aqui no Espírito Santo já tem bastante coisa, né? Mas como eu trabalho mais na rede privada, não tem tanto contato com o SUS, mas no SUS Sim, já tem bastante coisa mesmo. Mas de gestante, assim, só tive uma paciente que o marido positivou, ela tinha voltado de Nova York, ela teve um resfriado, acabou não fazendo, mas o marido tá. deu positivo e a gente está acompanhando o crescimento fetal, né, de uma forma um pouco mais certinha, né, para evitar. Porque ela já foi com 24 semanas, então é um período mais de que se afetar tanto a placenta, faça até uma restrição, alguma coisa nesse sentido, né? Mas ela está bem, sem febre. E como é que está Sim. a rotina no consultório? O que você fez aí para mudar? Então, assim, eu tava até abri o boletim agora, a gente recebe um boletim diário do hospital Eu aqui. também. E eu tava olhando isso agora. Aqui em Porto Alegre a gente tem 994. Não, no Rio Grande do Sul todo. Deve ser 994 desse. casos. Em Porto Alegre a gente tem 401 casos e 10 óbitos. Mas todos esses óbitos que foram registrados aqui eram de pessoas mais velhas, com Sim, comorbidades.
né? A gente não tem caso de paciente jovem sem comorbidade. Obesos, né? Obeso, cardiopata, diabético, então tá bem ali. Mas, assim, o que a gente adequou da nossa rotina, né? Estamos marcando mais espaçado, como a gente estava conversando hoje, né? A gente está dando um espaçamento maior. EPI, né, com tudo. N95, luva, troca a luva toda hora, higieniza toda a sala. Tô atendendo mais no consultório, eu tô atendendo mais gestante e urgência. Sim. Né? Não tô atendendo tanto consulta ginecológica de rotina. E é isso, né? Estamos nos adequando. Eu acho que a gente vai começar no movimento de voltar agora em maio, assim. Aos poucos, mas voltando, né? E esperamos, né? Eu estou até baixando aqui o boletim também para passar para o pessoal, porque aqui a gente tem as informações oficiais do Estado, né? Isso Sim. é uma coisa que a gente, como médico, tá sofrendo, né? Porque às vezes nem chega tudo na televisão, como chega para a gente as informações diretas do Ministério da Saúde, né? Nesse hospital que eu trabalho, em especial, que também é da rede privada, a gente teve 142 casos confirmados. E tem a tenda, né? O covidário, né? Que a gente chama, que é ele Sim, fica aqui também. E no covidário. É impressionante como no começo tinha muitos testes, assim, tinha 300 testes, 100 testes, testava muito. Agora a gente tem visto uma diminuição muito importante, assim, 10 testes por dia. Então acho que as coisas estão melhorando. Acho que o pessoal tá ficando em casa e eu acho que, assim, tá saindo quem precisa sair. Acho que as nossas pacientes precisam sair em alguns momentos, né? Sem dúvida. Ó, pessoal, do Espírito Santo, eu vou passar aqui do Brasil, né? A atualização do dia 22, a gente tem hoje 45.757 casos. No Espírito Santo temos 1.351 casos. Atualizado até ontem, de óbitos, 2.906 no Brasil. E aqui no estado, 37, né? No hospital que eu trabalho, somente 2 óbitos e a gente tem 23 internados, né? São 13 na UTI, quer dizer, 10 na UTI e 13 unidades de internação de enfermarias, né? E do hospital que eu trabalho, 30 altas com pacientes alta melhorada, né? Que já vai para casa sem nenhuma alteração. Então, assim, as informações que a gente tem hoje no Brasil. Eu também adequei nesse sentido, né? A gente aumentou bem. A minha consulta já é bem demorada, então a gente só evitou um pouco, demorar mais ainda para evitar um pouco na recepção a gente ter essa contaminação. Eu permiti, nesse momento, um acompanhante, né? Mas, assim, o shopping, a clínica que eu trabalho é dentro do shopping, então o shopping está fechado também. Então, o nome das pessoas ficam na recepção, eles chegam, vão lá, fazem o exame, e antes da mais ou menos, a paciente acaba, vai embora, depois chega a outra, né? Então, eu não vejo muito problema em relação aos acompanhantes por conta disso, né? Porque não está ficando ninguém na recepção, a pessoa já chega, e também usando todos os EPIs, né? Eu notei muito uma alteração da semana passada para essa, todas as pacientes vieram de máscara. Todo mundo de máscara. Todo Aqui mundo, também. né? Todo mundo de máscara aqui também. Quando começou isso, Corine, eu falei virou até piada aqui, porque eu vi uma pessoa com máscara e o cachorro da pessoa tinha máscara também. Falei, pelo amor de Deus, gente, cachorro não precisa usar máscara. Eu já vi cachorro de sapatinho. De máscara ainda não, né? De máscara ainda não. A gente que tem Golden não dá conta. O Golden não dá. Imagina botar um sapatinho, não tem como. Mas eu vi no hospital um bebê. Tá travando. Botar no bebê? Um bebê, coisa mais bonitinha, dá pena, né? Gente, mas orientação de criança só acima de 2 anos, hein? Mas botaram. Mamãe que teve febre intraparto, foi um caso bem específico, assim, mas resolveram botar coisa mais bonitinha, mas dá uma peninha. Coitado. E os exames? O que você fez aí da sua rotina do calendário ultrassonográfico da gestação? O que você priorizou nesse primeiro momento? Qual é a minha orientação, assim, para as pacientes? Foge um pouco, a gente viu várias diretrizes saindo, várias pessoas fizeram protocolos da pandemia, né? Eu tô fugindo um pouco desses protocolos tão enrijecidos, porque a gente sabe que não tem como, né, Flávio? Não tem como, assim, uma paciente pegar um beta-HCG positivo e a gente dizer, não vai fazer eco, vai fazer só o rastreamento. Não tem como a gente fazer isso, né? Sabe o que eu penso muito? Eu achei que você ia até falar um pouco do protocolo que a gente recebeu, né? Sim. Mas eu penso assim,
o primeiro ultrassom, ele tem uma importância absurda, porque você vai fazer diagnóstico se a gestação é ectópica. Se é uma gestação gemelar, pode ser uma gestação ectópica, uma gestação química, uma gestação cornual. Então, assim, não tem como você falar com o paciente que vai fazer só o exame se tiver sangramento. Nesse ponto, eu fiquei assim, um pouco até... Eu acho que não existe aquela necessidade de você fazer o primeiro exame, depois fazer um exame com 9 semanas para fazer uma boa datação. Faz o primeiro e já pula para o morfológico de primeiro trimestre, né? Mas, assim, o primeiro exame, por exemplo, hoje no hospital eu fiz mais ou menos 7 exames de obstétrico inicial. Eu tive dois abortos, uma na embrionária e uma ectópica rota. Então, você imagina. Mas já não tivesse feito. Imagina, né? Gente, lembrando que uma ectópica rota pode levar até a óbito na mãe, né? O paciente chocar, começar a sangrar para dentro da pelve. Então, assim, nesse ponto eu também concordo. Os exames de primeiro trimestre, os exames iniciais após a positivação do HCG, concordo que devem ser feitos, sim, né? Até para acompanhar a viabilidade da gestação, né? Claro. E assim, eu tenho um nicho de pacientes muito importante que são as tentantes. Né? Então, assim, eu tenho pacientes que tentam durante anos, pacientes com história de perda recorrente, né? Os pacientes de aborto habitual, eu não vou dizer para a paciente que ela não pode fazer eco a cada... Ela quer fazer com 6 e quer fazer com 9, vai fazer, vai tomar todos os cuidados, mas assim, eu acho muito complicado a gente restringir tanto assim. Eu acho que os casos têm que ser muito individualizados nesse momento. Concordo que a gente tenha protocolos, mas eu acho que nesse momento vale a opinião de especialista, assim, fora do protocolo. Então, assim, eu acho que no momento que as pessoas estão sozinhas em casa, que elas estão em isolamento, que elas têm uma história médica pregressa muitas vezes complicada, eu acho injusto a gente limitar, assim, esses exames de primeiro trimestre de uma forma tão rígida, assim, só pode fazer se tiver sangramento, só pode fazer depois de 10 semanas. Então, eu tô fugindo um pouco desse protocolo no primeiro trimestre. Então, eu faço essa eco, eu sempre oriento para os pacientes. Pegou o beta positivo, ou até o teste de farmácia, que a gente tem testes bem confiáveis, né? A gente conta a DUM e conta de 6 a 7 semanas. Gente, lembrando uma coisa que, assim, isso que ela está falando é muito importante, né? Porque tem aquela mamãe ansiosa que vai fazer exame com 3 semanas, não vê nada, sai chorando. Ai, perdi meu bebê. Pessoal, positivou betas. É ideal que vocês façam sempre o beta-HCG quantitativo em vez do qualitativo. Porque o quantitativo a gente tem uma noção de quanto você está grávida. O qualitativo vai falar realmente que você está grávida. Só que vocês têm que ter uma noção que a partir da 5ª semana para a 6ª semana que a gente consegue ver alguma estrutura embrionária dentro do útero. Antes disso, não é possível ver, às vezes, nada. Então, se você fizer o beta qualitativo e tiver menor que 2.000, não adianta fazer ultrassom. Espera um pouquinho, faz a conta pela data da última menstruação. Por isso que eu sou muito a favor do qualitativo sempre, né? Porque ajuda muito a nortear. Às vezes a paciente tem uma ovulação tardia, ou o ciclo menstrual é bagunçado e ela acaba não sabendo contar até a data da última menstruação, e aí tem que ser o qualitativo mesmo, o quantitativo mesmo, para a gente ter uma noção melhor de quando fazer, né? Sim. E eu peguei 2 casos bem recentes, não sei se tu tem visto, mas acho que nessa época de quarentena, que os pacientes estão tão em casa, principalmente as tentantes, eu peguei 2 gestações químicas nessa última semana. Tá travando um pouco, Corinha. Deixa eu te falar. Você tá com a internet do Wi-Fi ou 3G? Deixa eu ver, do Wi-Fi. Então Será que o sai do 3G é Wi-Fi. melhor? Fica no 3G, que é bem melhor. Eu não faço live nenhuma com Wi-Fi, porque sempre trava, assim, sobrecarrega. Foi? E tá tendo algumas lives agora, então o sistema do Instagram fica terrível. Deu. Deixei no 4G agora. O que você estava falando? Repete pra gente, por favor. Eu não sei se tu tem visto isso, mas nas últimas 3 semanas, 2, 3 semanas, não sei se é por causa do isolamento, desse medo que as pacientes estão, mas eu peguei 2 gestações químicas. Então, nesse caso, eu acho muito importante a gente fazer, porque são pacientes que estão tentando há muito tempo, e aí tem o beta positivo. Sim. As 2 pacientes que eu peguei tinham betas quantitativos, uma tinha um beta de 80 e a outra tinha um beta já, assim, mais de 1.000. E as 2, mais de 1.000 não, era 900, 800 e pouquinho. Então, assim, eram gestações químicas.
Então, esses exames de primeiro eu acho que são fundamentais, assim. Sem dúvida. E outro exame que a gente não pode deixar de falar, e eu acho que esse a gente tinha que até aproveitar e falar de uma forma bem ampla, né? É o morfológico de primeiro trimestre, né? Eu falo muito com as pacientes, eu quero que você também fale, que às vezes o povo acha o Flávio é o doido do morfológico do primeiro trimestre. Eu me acho Porque, assim, repetitiva também. Eu me acho muito repetitiva repetitivo, falando. porque as pessoas perguntam, doutor, qual é a diferença entre TN com Doppler mais medida de colo e morfológico de primeiro trimestre? Gente, eu não faço, e nem eu nem Corine fazemos TN. A TN é uma das medidas que a gente avalia no morfológico de primeiro trimestre. E dentro dessas medidas tem válvula tricúspide, ducto venoso, o crânio, o plexo coroide, a bulha gástrica, a posição do coração, intestino, rins, coluna, avaliação da artéria umbilical ali perto da bexiga, inserção da artéria umbilical na placenta, já porque já vai estar formada, e várias outras coisas. Então, eu vou falar um pouco, depois o Corine vai falar também. O morfológico de primeiro trimestre, hoje, na minha concepção, é o exame mais importante de toda a gestação, porque ele consegue te nortear de uma quantidade de riscos que a gestante pode ter, que eu acho injusto você, como obstetra, até solicitar uma TN, porque ele te dá tanta informação que você precisa para a gestação, que depois que você não solicita, lá no final você vai pensar assim, putz, se eu tivesse pensado nisso e solicitado, por exemplo, eu tinha entrado com a essa paciente não tinha feito uma pré-eclâmpsia, não tinha feito uma restrição de crescimento, não tinha feito várias outras coisas. Então, o morfológico de primeiro trimestre, o meu, pelo menos, assim, todo mundo me pergunta por que você mede o colo no morfológico de primeiro trimestre? Eu meço porque eu faço endovaginal, e todo exame endovaginal que eu faço, eu meço o colo. Eu acho que já estou fazendo, não custa nada medir, né? Não, e não se tem. tiver um colo curto congênito já, não uma incompetência, mas um colo que é curto, você já vai ter uma noção. Então, assim, o morfológico de primeiro trimestre, ele não tem nada a ver com uma TN simples. Quando você faz a TN simples, você vai medir o bebê, ouvir a frequência cardíaca e medir a translucência. Você não vai jogar todas essas informações ecográficas em um rastreio que vai te dar graus de risco para várias coisas. Além disso, quando você faz a TN, muita gente fala assim, eu fiz um morfológico, só que ninguém me perguntou peso, pressão, então você não fez o morfológico. Porque o morfológico é um exame que, antes de acontecer, a gente senta com a paciente e faz uma anamnese de risco, onde eu vou perguntar se ela tem pressão alta, diabetes, lúpus, se ela fuma, se a mãe teve pré-eclâmpsia, se ela usa algum medicamento para diabetes, se foi fertilização ou se foi espontâneo. A gente vai fazer a pressão arterial média, que é uma das coisas mais importantes de todo o exame. E às vezes, medir só a TN e fazer o Doppler não vai dar essas informações todas. A gente tem que lembrar que, às vezes, até uma uterina normal pode dar um risco aumentado, porque se a paciente tiver uma idade avançada, um peso avançado, né, em relação à altura, se tiver fatores de etnia, por exemplo, as pacientes negras têm maior chance de desenvolver problemas cardiovasculares. Então, é um exame que não tem nada a ver com a TN e, assim, não tem por que fazer só a TN, né? Fala mais aí, senão eu vou falar tudo. Tu falou quase tudo. Eu vou falar só uma coisa que eu acho que tu falou. Fala das trissomias. Não, que tu falou entre linhas, mas que eu acho importante a gente lembrar. Porque às vezes os pacientes acham que a gente faz o exame e entrega um laudo. O rastreamento, ele tem um motivo da gente fazer todas as perguntas. O doutor Flávio falou agora, pergunta por pergunta, que ele foi lembrando do cálculo de risco. E quando a gente fala de rastreamento, é porque a gente está rastreando, a gente está procurando. E a gente vai pegar todos esses números que a gente mediu e vai jogar num programa que nos pergunta nessa ordem que o doutor Flávio falou. É gestação espontânea, é caucasiana, é asiática, é negra. Então, ele vai pegar todos esses dados e ele vai jogar num programa. E esse programa, ele vai me dar um número. E aí que tá, talvez, uma das grandes diferenças. Eles vão me dizer quantos bebês que medem assim vão ter uma doença. Sim. E ele avalia 3 doenças principais, que é a trissomia do 18, 21, a principal, 21, 18 e 13. Então, assim, quando a gente mede uma TN... Edwards Patal e síndrome de Down.
em síndrome de Down. Então, quando a gente mede uma TN, eu vou lá e digo para o doutor Flávio, olha, doutor Flávio, eu medi aqui uma TN de 2,3. O que isso significa? Não significa nada. Nada, Nada, isso não tem nenhum significado. Uma nada. TN de 2,3 numa paciente de 20 anos tem um significado. Uma paciente com 45 tem outro. Olha, eu estava lendo uma coisa sobre TN, né? A TN pode alterar em até um resfriado materno. A TN pode alterar momentaneamente, porque o feto não tem uma função cardiovascular que é 100% ainda, é imatura. Então, ele pode fazer um edema nucal sem ter ligação com qualquer outra alteração de síndrome, né? Então, às vezes, um resfriado, uma infecção que a mãe passa por aquele momento pode aumentar a TN. Então, é um marcador, só que é muito inespecífico. A gente tem que juntar várias outras coisas. E lembrando assim, pessoal, as pessoas que fizeram isso, e é um grande amigo meu, porque a gente troca ideia sempre, Daniel Honig, que está na Austrália, é um pesquisador, fez parte de todo esse estudo, é um orgulho a gente ter um médico brasileiro que fez parte do estudo ASPRE. Eles fizeram um estudo multicêntrico em vários hospitais da Europa, né, em vários locais, estudaram se realmente esses riscos eram efetivos quando a gente entrava com a medicação. Porque tudo isso que a gente está falando para vocês, a paciente que tem um risco aumentado, existem medicações, né, que a gente pode entrar, não em relação a síndromes, porque aí é um fator genético, mas existem medicações que podem ser administradas na paciente e diminuir o risco dela fazer uma restrição de crescimento, dela fazer uma pré-eclâmpsia e de melhorar a placentação. Eu falo muito com vocês, o morfológico de primeiro trimestre vê a primeira onda de invasão trofoblástica, a gente tem duas. Então, se eu na primeira não fiz diagnóstico, não vou fazer na segunda e não vou fazer nada, não vou entrar com o medicamento que a gente precisa. Essa paciente, e é o que acontece com certeza com você também, Corine, a gente vai fazer diagnóstico disso lá no fim. Não, e essa medicação, lembrando, ela tem data para começar. A gente tem benefício quando ela começa até 16 semanas. Então, assim, perdeu a época do exame, perdeu, não vai usar a medicação, não vai usar o AS, não vai usar o carbonato de cálcio. E a gente tem uma chance, quando a paciente tem a tendência a fazer uma pré-eclâmpsia, 70% a mais de chance de fazer uma pré-eclâmpsia. Então, a gente não está falando de uma ou duas pacientes, a gente está falando que a cada 10 pacientes que não fazem esse exame, 7 vão ter pré-eclâmpsia. E as pacientes que entram, né? E as pacientes que entram com medicamento têm uma chance de 90% de reduzir isso até desenvolver pré-eclâmpsia antes da 37ª semana. Gente, é uma loucura isso. É tudo que o ginecologista obstetra precisa, né, em relação à informação. E não adianta nada você também chegar para mim assim, eu fiz o Doppler. E o ultrassonografista falou comigo que eu tenho incisura tira da cabeça incisura protodiastólica. Incisura protodiastólica não é nada. Toda mulher tem incisura protodiastólica se não tiver grávida no início da gestação. Incisura protodiastólica não significa mais nada. Já significou há 50 anos atrás. Hoje é índice médio e grupo de rastreio. Entendeu? Então você tem um índice médio alterado. Vou entrar com a S. Mas você fez o rastreio para saber? Né? Sim. Então, assim, além de tudo isso que o Dr. Flávio falou, acho que esse é a cereja do bolo do rastreamento. A gente pega esse número, a gente joga lá nesse programa. Para ter esse programa, né, Flávio, a gente tem que fazer curso, a gente tem que passar por provas, a gente manda imagens. Então, assim, não é qualquer pessoa que tem acesso a esse exame. Então, por isso que vocês têm que procurar. Isso tem em site, isso tem em tudo que é lugar. Vocês têm que procurar um médico que seja habilitado para fazer esse exame. Então, não gente, existe pessoa. uma certificação, eu explico para toda paciente minha. É a Phytomedicine Foundation, é uma fundação inglesa que hoje dita a Phytomedicine Foundation e a Medicina Fetal Barcelona, né? São as duas hoje que ditam as maiores pesquisas, são os maiores grupos de ensino de medicina fetal, né? A minha parte de especialização em medicina fetal é vinculada com a Phytomedicine Foundation, lá do professor Renato Ximenes. Então, todo ano a gente é obrigado a enviar imagens dos exames que eu estou fazendo com vocês. Então, a gente envia esses exames, a gente é auditado em relação a esses exames e eles nos dão um certificado, uma habilitação de poder fazer esse rastreio. Então, não é uma coisa assim, vou inventar, vou pôr aqui no meu laudo, né, para ficar bonito. Não é, gente. O negócio é um pouquinho mais embaixo. E não é qualquer um que entra lá no programa e faz o cálculo na hora que quiser.
Então, assim, Sim. além disso, vocês têm que procurar um lugar que faça o exame e faça o cálculo do risco. Senão, não serve para nada me dizer que o ducto deu 0,76, que a TN deu 2,5, não serve para nada. Então, por isso que a gente não faz, né, Flávio? Não, eu já não faço faz tempo. E por isso também, todo mundo fala assim, mas esse exame não é feito pelo plano, porque o plano não quer. Né? Porque o plano não quer que a gente faça um exame que demore, porque eles não querem pagar o tempo que a gente fica. O morfológico de primeiro trimestre é 1 hora. Eu não ligo de ficar 1 hora, eu gosto de ficar 1 hora, porque eu estou fazendo um exame de qualidade e um rastreio de qualidade. Porque senão quem vai ter problema no futuro vai ser eu também, porque eu vou ter que fazer diagnóstico de outros problemas gestacionais que eu não gostaria de fazer. Então, assim, o morfológico de primeiro trimestre, ele não começa deitando a paciente na maca para fazer o exame. Ele começa com uma anamnese, ele começa com a pressão arterial média e depois nós vamos para a parte do exame ecográfico. E nesse momento, a Franciele, minha secretária, está anotando tudo que eu estou falando em relação às alterações e os dados ultrassonográficos no sistema online. Né? Porque não é só a parte da anamnese, as informações do ultrassom vão direto. Então, toda paciente, eu faço assim aqui, Corinne. Eu faço o exame, né? Eu faço a anamnese, faço o exame, depois que a paciente se troca, o casal senta na minha frente, eu ligo a TV e ali eu explico o que foi de resultado do rastreio. Né? E a partir desse momento, a gente vai ter um segmento ou não, um exame de rastreio genético, uma orientação sobre o AS, e é assim que eu tenho feito ultimamente. Gera um pouco de confusão com alguns obstetras, porque eles às vezes ficam um pouco chateados. Só que eu acho assim, eu fui treinado para fazer isso. E eu estou fazendo uma coisa em cima de um estudo científico muito grande, né? Então, eu prefiro fazer. E essa questão de ser particular é uma coisa que até vi várias pessoas comentando. Eu vejo tanta gente comprando tanta coisa, talvez, não sei se tu tem essa vivência só fazendo eco, mas eu como obstetra, eu vejo chá revelação, chá de bebê depois, carrinho. Mêsversário. Mêsversário, lembrancinha. Esses dias eu entrei num quarto, assim, até de um amigo meu, eu falei, meu Deus, parecia um festival de lembrancinha. Era álcool gel. A gente não está falando para vocês não fazerem isso, façam. Gestação é um período mágico, tem que fazer mesmo, tem que tirar foto, tem que fazer lembrancinha, tem que fazer 5D impresso, igual a gente faz. Tem que fazer tudo. Quando eu tiver filho, vai ter até show dentro do quarto, não tem problema. Mas faça também os exames do jeito que tem que ser feitos. Exatamente. Porque senão, a sua gestação, que é um sonho, pode se tornar uma coisa ruim. Exatamente. Né? E outra coisa, eu pego muita paciente que vai fazer exame em um lugar mais barato e depois o barato sai caro, eu sempre falo, e depois volta lá onde a gente explica e dá um encaminhamento. Eu repito, 4 morfológicos por semana. Exatamente. Então, assim, a gente tá, quem faz isso todos os dias está muito cansado de repetir exame ruim. Né? Então, assim, o barato sai caro. E lembrando de uma coisa também, né? Assim, uma TN medida não tem que ser repetida, né? E a gente acaba tendo que repetir. A gente repete toda semana, né? Então, assim, é muito comum a gente pegar paciente com TN alterada, com alteração do exame, e que saiu sem nenhuma explicação. Então, assim, se for uma opção investir em alguma coisa, eu sempre falo, se tiver que escolher um único exame para fazer durante toda a gestação, escolha o rastreamento de primeiro trimestre. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida, para mim, é um dos exames mais importantes, né? É um exame que fala tudo sobre a gestação, né? E, assim, as pacientes, elas ficam... Mas e agora? É uma dúvida também, né? E agora, doutor? Eu tenho 100% de certeza que meu bebê não tem uma síndrome, que eu não tenho risco de pré-eclâmpsia? Não. A gente tem certeza que você não está no grupo de risco, mas isso não significa que você não possa desenvolver, né? Lembrando que quando a gente tem TN, a gente não faz estudo bioquímico no Brasil, né? Lá fora faz, eles conseguem atingir quase 90% do rastreio. Mas com TN, com o morfológico, a gente consegue, se eu não me engano, até 80%, né, do rastreio. Né? Quando associa... Quando a gente associa todos os marcadores. Quando a gente associa tudo, a gente tem até 95% de diagnóstico. Né? Com os bioquímicos, né? Não, com os bioquímicos pula para 99%. Aqui a gente tem... Aqui a gente tem PAPIA, aqui a gente tem... O NIPT a gente não faz de rastreamento, mas a gente também tem o rastreamento para pré-eclâmpsia. Então,
tá engatinhando isso aqui ainda, mas a gente Que já é tem. o crescimento placentário. É. Então, uma dúvida que sempre me perguntam, Flávio, que eu acho bom a gente falar, é com quantas semanas fazer esse exame? Eu, particularmente, gosto de fazer entre 12 e 13. Eu sempre falo, se Eu eu falo pudesse. sempre entre 12 e 13, né? Eu sempre falo, Existe se eu um pudesse. risco, um risco sempre grande da paciente chegar com 10 semanas e 9 dias, né? Ou então passar um pouquinho. Então, a Passar um pouco. melhor fase é É, realmente de 12 a 13, porque assim, eu particularmente gosto de fazer a datação da gestação pelo morfológico. sim. Porque é aquele momento que a gente tem a melhor CCN da gestação, né? E assim, eu falo isso muito com as pacientes. O período que a gente faz a medida da CCN, que é da cabecinha ao bumbum, é o período que a gente tem menor variação biológica da nossa espécie. Então, naquele momento, eu consigo ter uma noção muito grande da idade gestacional com uma variação pequena. A partir do momento que eu já começo a medir o bebê inteiro, a variação supera, às vezes, 14 dias, dependendo, e aí já bagunça tudo. E para a gente ter um gráfico de crescimento, um acompanhamento do crescimento fetal adequado, é primordial. Por isso que muita gente me pergunta assim, meu bebê está com tantas semanas e esse é o peso e o percentil. Tá bom, doutor? Eu falei, não sei. Eu não sei se foi bem datado. Eu não sei se você está falando a idade gestacional biométrica ou idade gestacional calculada pelo primeiro trimestre. Então, assim, eu gosto de calcular e fazer a datação pelo morfológico de primeiro trimestre. Muita gestante fica em dúvida. Mas eu calculei pelo primeiro. Mas o primeiro de 6 semanas é melhor você usar o de 12. Ou algum exame superior à 8ª semana, se você tiver, que faz uma datação melhor. Eu gosto de datar até... A de 6 eu também acho precoce, mas eu gosto muito da de 9 semanas, que eu acho que a gente já tem um embriãozinho que a gente já consegue avaliar a morfologia também. E depois na de 12, né? De 12 daí é essa avaliação mais completa. Mas eu sempre falo, se eu pudesse escolher uma data, eu escolheria 12 mais 2. É o meu número cabalístico, assim, 12 mais 2. E eu às gosto vezes... de 13. Gosto Eu gosto de... de 13. Eu Então gosto de 13 porque, além disso tudo, o bebê fica tão bonito no 5D. É maravilhoso, né? Essas que são lindas. A gente baba, né? No A meu imagem Insta, fica muito bonita, né? Nosso Insta chove imagem de 3D nessa fase, né? Eu adoro. Mas eu eu também fico adoro ali. de 9 semanas. Eu sou apaixonada pela 3D de 9 semanas. Porque ele tá a Eu fiz o primeira da vez que Fran com 9. Ficou bonitinho mesmo. Eu até é muito postei. fofo. Esse último que Eu eu sempre postei. falo, eu sempre falo que é a primeira vez que a gente vê um bebê, né? É com 9 semanas. Então, assim, Tá falhando um pouquinho aí. Gente, só fala para mim se vocês estão conseguindo ver Corine, se não tá falhando. Para mim não falhou. Porque para mim tá chegando com falha. Vamos esperar um pouquinho para ver se... Dá um joinha aí se tiver bem, porque tá falhando um pouco a voz. Ó, Vocês estão conseguindo joinha. ouvir? Tá. Será que é a minha internet, então? Sim, ó. A Lari, minha paciente querida. Deixa eu tentar jogar no iPhone. Melhorou? Ó, a Ellen. Eu que sou o problema. Aqui para mim não tá travando agora. Acho que agora melhorou. Ô, doutora Corine, e descobrir o sexo? Olha, eu sempre não, né? Eu sempre falo que a gente depende muito do bebê nessas horas. Mas eu sempre dou um palpite na morfológica. Sim. Então, eu sempre falo que na morfológica a gente acerta 80% dos casos. Né? Então, Sem dúvida. eu dou um palpite na morfológica. E peço para voltar entre 14 e 16. Ainda tá ruim. O teu tá Não tá travando. chegando nada para mim aqui. Você voltou agora. Então, em relação ao sexo, primeiro eu sempre falo que sexo não é um diagnóstico ultrassonográfico. Né? Sexo é um diagnóstico genético. Né? A gente não tem como definir sexo, e sim aspecto da genitália externa. Também faço dessa forma, dou um palpite no morfológico de primeiro trimestre, pelo ângulo do tubérculo, se conseguir. Se não conseguir, infelizmente, não tem muito o que fazer. Né? E aí, gosto de definir acima da 16ª ou 16ª semana. Às vezes, com 14 para 15, ainda fica um pouquinho, dependendo do bebê, mas gosto de definir a partir da 16ª e, graças a Deus, nunca tive nenhum erro. Eu falo muito que, assim, acho que é o pior tipo de erro que pode acontecer você errar o sexo, né? Que é uma coisa tão boba e tão você simples. deixar...
passar é terrível, né? Só tem casos, né, Flávio? Quem já trabalhou em hospital universitário, tem casos que são muito ruins, né? Que são os casos de genitália ambígua, né? Sim, Esses casos são especialmente ruins. Claro que a gente acaba vendo cada vez menos quando a gente sai do hospital universitário, né? Mas no hospital universitário a gente acaba vendo muito. Então, às vezes, quando a gente diz para vocês que não consegue ver, que tá difícil de ver e que precisa confirmar, a gente às vezes está pensando, inclusive, em alguma patologia. Então, uma assim, genitália ambígua, um complexo OEIS, né? Aqueles distúrbios cloacais, né? Que tem múltiplas malformações da região genital e região pélvica, né? É. Então, só lembrando, às vezes eu sei que é uma coisa que as pacientes ficam ansiosas perguntando, ai, mas o que que é? O que que é? Mas dá um palpite. Às vezes, quando a gente não dá um palpite, quando a gente fica um pouco em cima do muro, eu geralmente não alerto muito. Se é uma coisa assim que a gente fica em dúvida, eu não alerto muito, mas eu falo, a gente tem que olhar de novo, né? Então, Sim. quando a gente pede assim para olhar de novo, não é para ficar com o pé atrás, mas é para ter um pouquinho de paciência, né? Ah, mas eu acho que essa relação com o paciente minha é bem tranquila, né? Por exemplo, tem pacientes que às vezes eu não consigo fazer avaliação cardiológica no morfológico e eu falo, olha, infelizmente o bebê está numa posição que não colaborou, ou você tem um pouquinho mais de gordurinha na barriga, que dificulta também, né? Ou a quantidade de líquido naquele momento não está legal, e eu deixo o paciente voltar, e Uhum. assim, eu não fico muito. Escrevo no laudo, né? Exame de avaliação morfológica limitada, devido a posicionamento fetal, ou alguma outra coisa, e volta a paciente, olha, eu lido bem com isso. A paciente, vocês têm que entender, pessoal, que nem sempre o feto vai estar na posição maravilhosa que a gente consegue avaliar tudo, né? Então, assim, às vezes vocês querem que a gente fale a genitália, só que o bebê está de costas, não abre a perna, e você chacoalha um pouquinho a barriga e o bebê tá nem aí, tá ali tranquilão, não quer mexer, tá dormindo, beleza, não vou ficar. Eu falo que assim, o bebê tem vontade própria. Se não quiser, não vai deixar naquele momento. É igual o 5D, né? Ah, eu quero ver o roxinho. Não deu. Não deu. Volta outro dia, tenta novamente. Não posso fazer muita coisa. Né? Eu tive uma paciente que eu sempre falo dela para as minhas pacientes lá na clínica, que ela é dona do café lá da clínica. E ela fez muita eco, porque ela estava lá todos os dias no café. E a Nenê, até 36 semanas, não mostrou nenhuma vez o rostinho. Nenhuma. Fez eco com um monte de gente, fez eco. Eu ficava, sacudia, o pai conversava, botava música. A gente fazia tudo que a gente podia e a Cecília mostrou com 36 semanas. Então, eu sempre dou o exemplo dela, porque ela estava sempre ali. Ela trabalhava ali com a gente, então ela estava todos os dias ali. Não, a gente não tentava todos os dias, mas quase que toda semana ver o rostinho da Cecília. E a gente conseguiu só quando a gente desistiu. Uma época que a gente estava lá, ela falou assim: ai, dá uma olhadinha aqui. Eu botei ali e tava ali a Cecília, linda, para todo mundo ver. Mas é quando tem nenês. Eu falo diferente, eu falo que os nenês têm personalidade. Sim, eu já consegui fazer 5D com 40 semanas. É, De não conseguir, com 40 semanas, virar assim, aquele flash único, né? Lá é, na clínica, às vezes eu faço assim, eu gosto de fazer exame dependendo, por exemplo, como eu faço neurossono é duas mãos, uma mão no endo, uma mão na barriga, mexendo o bebê, né? Aí eu sim. falo com a Fran para vir para cá, vem para cá, Fran, me ajudar. E aí eu vou mexendo com as duas mãos, uma no transdutor, outra na barriga, até conseguir uma posição. E às vezes é posição única. Você faz aquele 5D, ele vai reconstruir, vai tirar um pouquinho, Uhum. melhorar e trabalhar aquela imagem, né? Mas não existe essa coisa, as pessoas acham às vezes, não, vou lá, vou conseguir, né? Sim. É como se fosse uma tomografia, eu entro lá dentro, sai o 5D maravilhoso. E é Não, é. difícil. Ou quando os pacientes vão assim, tem umas que vão assim, ó, mas o meu chá é amanhã e eu preciso de uma foto. Eu falo, Ou é. então, por exemplo, a gente está fazendo impressão 3D, né? Eu Uhum. falo, gente, primeiro fator para ter uma impressão 3D boa, um 5D maravilhoso, e segundo é passar pelo crivo de quem vai imprimir a imagem, senão não adianta, né? Então, É. é uma coisa mais complicada. Mas me É. fala uma coisa, então, essa questão do sexo, né, da genitália, o que você tem feito em relação a esse período? Aqui eu tenho Ai, tentado Flávio, adiar um pouco. o que que eu vou te dizer? Eu tenho orientado os pacientes que não ir só para fazer isso. Mas ela é um pouco menos complicada do que aquela de primeiro trimestre. Mas, de um modo geral, é Sim, difícil segurar a ansiedade, né?
Então, assim, eu oriento que as pacientes se cuidem, tomem todos os cuidados e se não conseguir segurar a ansiedade, vai. É, Né? Que eu penso? Essas pacientes que são minhas pacientes ou pacientes que eu converso, eu tenho bastante contato, a minha orientação é essa. A clínica está tomando todos os cuidados. Então, tome todos os cuidados no caminho para ir, né? Usa a sim, máscara, lavar bem as mãos, tomar os cuidados e se não conseguir segurar a ansiedade, vai. Né? Mas eu sempre falo, sim. a recomendação é não ir. É que não seja feito agora, né? Que não Evitar os seja exames mais simples, né? isso, Evitar um exame simplesmente para descobrir o sexo, sendo que você está na sua casa segura e pode esperar um pouquinho, esperar pelo menos 1 ou 2 semanas. Essa é a conduta que eu tenho tido com as minhas isso. pacientes, né? Esperar um pouquinho, vamos deixar agora os exames que realmente precisam ser feitos. Não vai perder nada, não é um exame que tem uma data certa para ser feito, né? Diferente do morfológico de segundo trimestre, que a gente já está quase chegando nele, a gente está Quase. andando, né, durante os exames, né? Diferente do morfológico de segundo trimestre, que tem que ser avaliado, tem uma data exata para ser feito e depois que passa prejudica muito a nossa avaliação, né? Como é que você tem lidado aí com os morfológicos? Qual a idade que você gosta de fazer, Corine? 22. Olha como eu sou original. Eu gosto de fazer eu sempre falo 12 mais 2, 22 mais 2. Mas eu gosto de fazer com 22. Eu acho que Gente, essa pessoa é 23, cheia dos números, né? tô toda cabalística, ó. Mas eu gosto, é porque daí é mais fácil de lembrar. 12 e 22. E essa é Sim, uma dúvida bem frequente, assim, dos pacientes. Então, a morfológica, a gente sabe que pode ser feita entre 20 e 24. Eu acho o 20 um neném muito pequenininho, às vezes, para ver coração, né? Até que eu acho que com 22, eu gosto de fazer acima. Eu acho 22 pequeno. tu acha pequenininho. É, eu Principalmente para ver cérebro, né? Às vezes eu gosto de aumentar bem, fazer a reconstrução multiplanar, então às vezes você ainda tem um pouquinho de dificuldade. Com 23 para 24 eu acho um pouco mais. Coração até que não, porque coração com preset de eco, né, fica maravilhoso. Mas para ver face, para ver cérebro, às vezes um pouquinho mais, né? Em casos especiais, já fiz até morfológico com 25 para 26 semanas, né? Dá para fazer, né? Mas não é o adequado. Mas gosto dos bebês um pouquinho de 23 para 24, e dependendo muito da mãe, né? As mães mais gordinhas, às vezes é mais fácil fazer com um bebê maior, né? Por exemplo, gemelar, eu gosto de fazer com quase estourando a curva, porque senão eles já são um pouquinho menores, né? Fica sim. mais difícil. É. De importância que a gente tem para passar para vocês. Depois do morfológico de primeiro, a gente tem o morfológico de segundo trimestre, que é um dos exames de avaliação mais completa de todos os sistemas e todos os órgãos do feto, né? Então, ali sim é um exame que a gente vai tentar cercar malformações que já podem ter apresentado algum risco no primeiro trimestre. Então, é um exame que ajuda a nortear bastante coisa, né? E também é um exame que tem os mitos, né? Que são os marcadores de baixo risco, que eu até falei outro dia sobre isso, né? Como cisto de plexo, golf ball e Bom, várias outras alterações que as mães ficam loucas, né? Existem, por exemplo, arritmias cardíacas no morfológico. Não é uma arritmia, mas você vê que o ritmo está um pouco, ou o coraçãozinho quase para, e eu falo, olha, calma, isso aí é normal. O sistema condutor elétrico do coração do feto ainda não é maduro. Então, tem muita coisa nesse momento que a gente ainda não está funcionando 100%, né? Dilatações renais, né? Que é aquela confusão que ninguém sabe. Chega sim. para mim dilatação. Isso não é dilatação, bem. Relaxa. É. Eu meço, né? O sistema coletor. Então, eu acho que a gente que trabalha mais com essa questão de Instagram tem que bater muito nessa tecla para desmistificar mesmo. Tem coisas do morfológico que eu recebo assim. Ah, tem uma golf ball. O que eu vou fazer? Nada. Nada. Relaxa, É. né? A Golf Ball, eu acho que os clássicos é cisto de plex coroide e Golf Ball, né? Com certeza, Os né? clássicos. Com É. certeza. É. São marcadores de baixo risco, né, gente, para malformações, né? Até, por exemplo, eu postei hoje uma coisa que a Slog falou, né? Artéria umbilical única, né? Artéria umbilical única, 11% dos casos podem ter malformação congênita ligado
ao sistema gastrointestinal, né? Então, assim, a maioria dos casos, eu nunca tive um caso de artéria umbilical única que estava associado com outra malformação ou síndrome. Mesmo porque a artéria pode trombosar durante a gestação. Às vezes, não é uma questão de não formação, né? Ela realmente trombosou ali, aconteceu, e a artéria umbilical única pode estar associada, às vezes, com restrições de crescimento, mas eu não tive nenhuma alteração em todas as artérias umbilicais únicas até hoje que a gente acompanhou. Os últimos estudos todos comprovam que a única associação possível é a restrição, mas casos não chegou a estabelecer relação, né? Então, eu procuro sempre... Teve aqui, a gente descobriu no morfológico, ela estava com um acompanhamento nutricional muito bom. Eu falei, minha filha, come, que vai dar certo. E deu certo, né? Fez um aporte legal. Né? Isso é uma coisa que eu gosto muito de falar aqui. Eu não acredito que dieta, as pessoas às vezes acham assim, o Flávio fala muito dessa questão de dieta. Eu não acredito que dieta resolva restrição de crescimento. Só que eu acredito que uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, quando a gente tem uma restrição causada por compartimento materno, principalmente mães que não conseguem comer, a gente consegue melhorar muito esse percentil, sem dúvida, né? Tanto para cima quanto para baixo em relação às diabéticas que estão com o percentil estourado. Mas eu penso muito nesse sentido. Se a gente não tem uma placenta boa, mas se eu tenho uma mãe que come muito bem, que tem um aporte nutricional muito bom, com certeza vai chegar um pouco melhor para esse feto. Né? Mas as restrições graves, às vezes, não tem muito o que fazer, né? Principalmente as precoces. Né? Sim. E o que eu faço muito aqui, eu não sei como é que é essa rotina de vocês, Flávio, eu sempre peço a ecocardio junto com a morfológica. Não sei se vocês têm o hábito de pedir ecocardio como treino de rotina. Eu sei que em alguns lugares não tem esse hábito. Né? Aqui a gente pede para todas as pacientes. Claro, de novo, isso a gente está falando da rede privada, né? No posto Você de saúde. faz eco aí? Oi? Você faz o eco fetal? O não, ecocardio? Não, na clínica tem os cardiologistas que fazem. Sim. Então, a gente aqui faz de rotina, a ecocardio que é muito forte, né? Os trabalhos publicados, tem muito trabalho publicado que vem daqui, trabalho assim de nível mundial, assim, que são feitos aqui. Então, essa parte é muito forte aqui no Sul. Então, quem faz essa avaliação é o cardiologista. Aqui também, né, é um cardio que eu acabo encaminhando para ele, mas Lilian está aí. Lilian é uma colega de BH, fez até a residência com a Lilian. Vou trazer a Lilian para cá para trabalhar comigo. O ideal é a gente ter realmente um cardiologista na equipe. Eu admiro muito eco, vou até fazer uma especialização de eco também. Não na intenção. Vou fazer com o Ximenes. Não na intenção de melhorar ou de querer fazer eco, mas intenção de melhorar realmente o meu rastreio, até, se possível, associar os exames, né? Mas é imprescindível que a gente tenha na clínica um cardiologista pediátrico especializado em ecocardio fetal. O eco, gente, muita gente pergunta, né? Qual a data adequada? De 22 até 28 semanas, até 28 semanas dá para se fazer o eco, né? Até um pouco antes, dependendo muito do colega como faz. Olha lá, a Lilian falando aí, ó. Ecocardio fetal, Dr. Paulo Zelinski, o próprio. Esse sobrenome aí é muito importado. Zelinski. Mas tá bom. Mas eu trabalho com ele, Lilian. Eu tenho a honra de trabalhar com o Dr. Paulo, bem pertinho de mim. E qualquer dúvida eu corro para a sala dele. Bom. Então, assim, para mim é uma honra trabalhar com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo, ele realmente é um dos principais médicos que publica nesse assunto. E sou fã do Dr. Paulo. E, gente, é importante vocês entenderem que, assim, o morfológico avalia coração, mas não avalia com os mesmos olhos de um ecocardiografista, que é um cardiologista pediátrico, né? É diferente. O que a gente faz, eu, doutora Corine, fazemos o rastreio básico do coração fetal. E eu começo a fazer esse rastreio, que a gente até esqueceu de falar, lá no morfológico de primeiro trimestre, onde eu já vejo entrada e saída, já vejo tricúspide, já vejo ducto venoso, que são todos marcadores cardíacos, né? Mas a gente não faz o eco e existem malformações cardíacas que, às vezes, só o especialista consegue fazer o diagnóstico. Lembrando também que existem malformações cardíacas que não são possíveis ser diagnosticadas na fase fetal,
porque o fluxo sanguíneo do feto muda totalmente, né? Então, não tem mais cordão quando ele nasce. Então, o sangue roda de outro jeito dentro do organismo e aí a gente consegue fazer diagnósticos de outras coisas, né? Sim. Então, eu tenho essa rotina de pedir junto com o ecocardio. Os ecocardios lá da clínica, eles preferem fazer perto de 23, o ecocardio também. Então, eu peço para marcar entre 22 e 23, então eu já faço tudo junto. Então, eu peço morfológica, medida de colo, que, né, essa é outra tecla que eu bato muito, 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 muito. Tem que fazer medida de colo. Eu entendo que alguns colegas digam que não está bem estabelecida a medida de colo no primeiro trimestre. Sim. Entendo, não concordo, mas entendo. Mas no segundo trimestre não tem desculpa. Isso está muito bem estabelecido, então tem que medir colo no segundo trimestre. E peço junto ao ecocardio. Então já vai lá e faz tudo junto. Né? Então, Muito assim, bom. nesse momento isso também facilita, né? Fazer tudo junto. Mas tem alguns lugares que eu sei que não fazem. Então, sempre me perguntam qual o período para fazer, né? Eu geralmente oriento de 18 a 28. Mas também não tem problema. Quem perdeu o ecocardio, mas fez morfo, não tem problema. Pode fazer um pouquinho depois do ecocardio. O importante é fazer. Mas né? você solicita para todas as pacientes. Eu solicito para todas as pacientes. Porque as pessoas... Ainda existe no Brasil uma coisa... É falta de protocolo. A gente vive num país que é falta de protocolo para muita coisa na medicina. E na medicina fetal, então, é mais complicado ainda, né? Sim. Tem pacientes que falam assim, mas eu fiz um morfológico, está tudo normal, o meu médico não pediu o ecocardio. Bom, às vezes o seu médico não tem um entendimento dessa questão de avaliar o coração. Já existem algumas coisas, né, em relação à política, tentando mudar esse rastreio e incluir, né, o ecocardio como exame de rastreio básico, né, durante a gestação. As pacientes que eu tenho contato, todas elas fazem também. Gente, só deixar um recado, a gente tem 1 minuto e 50 de live restante, a gente vai acabar, vai continuar, tá? Porque tem bastante coisa. Tá cansada, Corina? Como a gente falou, né? Nunca fiz uma live já foi uma hora. Nossa, eu fiz uma live com o Romil, você conhece o Romil? Sim. Que é monitor lá com... A gente ficou 3 horas. Nossa. Tipo assim, era quase meia-noite. Eu falei, Romil, a gente está 3 horas aqui. Vamos ficar mais um pouquinho e tal. E vai conversando, né? Aí o pessoal vai entrando, vai saindo. E daqui a pouco a gente ainda vai tentar responder algumas perguntas de vocês. Já deixei umas separadas aqui. Mas lembrando, eu vou abrir perguntas depois aqui, que aí fica mais fácil, porque a gente mostra para todo mundo. Bom, eu acho que é isso, né? De rotina, assim. Daí depois tem a rotina de terceiro trimestre, né, Flávio? Sim, vamos esperar a live encerrar, a gente já divide, porque fica até mais fácil para colocar no YouTube, porque essa live é para o YouTube depois. Né? Muito obrigado, Lília. A Lília é um amor. Ela trabalha na Clínica Nest, né, lá em BH, com Mariana, e quero trazê-la para cá, já falei com ela, vai trabalhar comigo, nem que venha aqui uma vez por mês fazer meus ecos. Querida. Que legal que ela conhece o Dr. Paulo. E tem o Dr. Antônio Piccoli também, o Dr. Paulo Ortiz. Os caras lá da clínica são sensacionais. É muito bom É muito bom ter um time. Trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe é muito bom. E é muito bom dar segmento, né, para isso. A gente teve um caso... Eu vou falar sobre isso voltando, vai encerrar agora. Essa importância da equipe, que eu sempre bato nessa tecla também. Gente, vai encerrar. 10 segundos para encerrar. Corine já está entrando. Voltei. Que bom. Que bom. Que bom. Bom, eu estava falando dessa questão de equipe, né? Sim. Eu bato muito nessa tecla, porque eu não sou... Depois fui para a fetal e me apaixonei, mas eu falo muito que vocês têm que ter um obstetra de confiança, um ultrassonografista ou um fetólogo de confiança e uma nutricionista sempre para te orientar, até no período de pré-concepção, né? Porque a gente consegue melhorar muito essa questão placentária, essa questão da gestação, quando a gente tem uma paciente que se prepara para engravidar, que prepara os hábitos de saúde, né? Tudo, né? Hábitos saudáveis, alimentação, atividade física, e não só a gestante, né? O atentante, o marido também, né? A gente tem que lembrar também da qualidade do espermatozoide, que a gente consegue melhorar muito com alimentação, com
tirar o álcool, cigarro e outras coisas, né? Sim. Mas vamos falar do segmento aí de Doppler. Como é que você está fazendo aí? O Doppler, bom, a gente faz o Doppler no comecinho, né? Aqueles dos comecinho a gente já falou, né? O Doppler a gente faz mais em casos que o bebezinho tá pequeno, né? Casos de restrição. De rotina, eu não peço Doppler, assim, Doppler de rotina. Se a altura uterina tá normal, gestação de baixo risco, não peço. Pacientes hipertensas, aí eu peço, né? Diabetes gestacional, perfil, né? E para avaliar, eu tenho feito pelo menos 2 ecos. Então, isso, aquele protocolo, eu tenho seguido mais ou menos, assim. Peço uma pelas 30 semanas e outra entre 34 e 35. E aí, se precisa, se lá nas 30 a gente faz a morfológica, né, com 23, mais ou menos. Aí eu repito, eu faço mais ou menos uma por mês. Repito perto das 30 semanas. Se esse bebezinho já começa a apresentar alguma dificuldade de crescimento, aí a gente entra já nos protocolos de restrição, né? Entendi. Bom, aqui a gente acaba pedindo tudo com Doppler. Vocês pedem de rotina, tudo? A gente gosta de fazer tudo com Doppler. É Eu mesmo? não faço nenhum obstetro sem Doppler, né? Tá. Assim, tirando os exames de 16 semanas. Mas os exames após o morfológico eu faço todos com Doppler. Né? Porque às vezes você tem muita paciente que acompanha a gestação comigo inteira, mas tem pacientes que não. Então eu acho às vezes até um pouco arriscado, falando como realizador de exame, né? Sim. Fazer o exame que não é de uma paciente conhecida, sem Doppler, e às vezes depois acabar tendo uma complicação, você não conseguindo verificar uma vitalidade fetal naquele momento e acabar evoluindo com problema. Então eu prefiro fazer todos com Doppler a partir da 28ª, onde eu já avalio a segunda invasão, né, e já começo a avaliar sempre com Doppler a parte do crescimento fetal, e vejo percentil, vejo tudo. Isso a gente acaba ficando um pouco mais limitado. Não sei como é que é aí. Mas aqui a gente acaba fazendo muito pela solicitação do médico. Então, se o médico não me pede um Doppler, eu não faço. Claro que tem casos de restrição que às vezes eu coloco assim, ó, Doppler realizado, eu escrevo embaixo, mas não laudo como Doppler, né? Sim. E aí, quando é um caso mais grave, geralmente eu ligo para o obstetra e falo, olha, essa paciente precisa de Doppler semanal, precisa a cada 15 dias. A gente liga e pede, mas no geral a gente segue o que o médico assistente está pedindo. Entendi. Gente, o exame com Doppler, né, depois do morfológico, o exame aí que é feito a partir da 28ª semana, ele tem a finalidade de avaliar a vitalidade do feto, né? Então a gente faz o estudo de alguns vasos da circulação materno-fetal, que é a artéria umbilical, a artéria cerebral, né, e as artérias uterinas, e junto com outros fatores, como frequência cardíaca, movimentação e até a quantidade de líquido amniótico, a gente consegue ver se o bebê tem uma boa vitalidade, né? Você avalia maior bolsão ou ILA? ILA. Não, na verdade, eu avalio os dois. Eu vou dizer que eu boto os dois, eu tenho colocado os dois. Mas como obstetra no consultório, eu prefiro ILA. Eu também, gosto muito do ILA. Você também? Os bolsão só para gemelar. A gente vê um bolsão lá e deu. Eu vou ter que olhar os 4 quadrantes, não é? Então, para que... Exatamente. É só pela preguiça de tomar, né? Ximenes fica bravo comigo quando eu tô lá na clínica. Ai, mal bolsado, doutor, deixa eu olhar aqui. Eu fico inseguro. Me dá uma coisa assim. Mas não, gente, eu preciso medir o ILA. Eu, como obstetra, às vezes eu olho assim, maior bolsão, eu fico um pouco ansiosa. Então, eu geralmente boto ILA e maior bolsão. Vamos falar de uma coisa polêmica, né? Que casa um pouco com essa parte de idade gestacional. O tal do grau placentário. Isso aí é uma coisa que eu não sei, mas eu ainda vejo em laudos isso, mas eu acho que eu nunca laudei do grau placentário. Complicado, né? E é impressionante como eu ainda ouço pacientes falando assim, ó, mas eu interrompi a gestação porque meu grau placentário era tal. Então, lembrar que isso não traz nenhum benefício ficar medindo grau placentário. Nem espessura, né? Que antigamente mediam em paciente diabética. Também não tem nenhum benefício medir espessura. Eu gosto de olhar a espessura, porque a espessura tem algumas ligações com algumas coisas. Quando ela está espessada, né? Pode estar ligado com algumas cromossomopatias, algumas infecções congênitas. E também, não de ficar medindo, mas de ficar olhando aspecto. Meu laudo vai
ecotextura placentária, topografia e, às vezes, a espessura em alguns casos. Por exemplo, as pacientes com restrição geralmente têm placentas menores, placentas mais curtinhas. Mas falando em relação ao grau placentário, gente, antigamente teve sim um estudo, né, em relação aos graus de granum, né, que era uma graduação que era feita pela placenta, na época que ainda não tinha muito essa questão da avaliação da vitalidade do feto pelo Doppler, né? Então, eles chegaram à conclusão, antigamente, que a placenta, quando ficava mais calcificada, né, que chegava no grau 3, o bebê talvez não tinha tanta vitalidade e seria interessante interromper e fazer a cesárea. Não significa nada o grau da placenta hoje em dia, porque a gente tem mecanismos para avaliar a vitalidade do feto com muito maior eficiência. Lógico, eu falo muito disso. Uma placenta que calcifica muito cedo, você tem que ficar de olho, né? Alguma coisa pode estar acontecendo, né? Uma placenta mais heterogênea, uma placenta irregular, você fica mais de olho, mas não vai graduar isso com os graus de granum. Pelo menos aqui, os obstetras que eu trabalho, eu não tenho problema mais em relação a isso. Mas quando comecei, eles ainda me ligavam, não veio o grau, tá incompleto. Mas sabe Não que tá incompleto. ano passado, uma das aulas que eu consegui assistir no congresso, no SOGESP, foi sobre placenta. E ficou muito claro, assim, as últimas evidências para ver só topografia. Sim. Né? Topografia e inserção de cordão. É isso que eu ia falar. As pessoas ficam tão grudadas nessa questão de grau e não olham a inserção de cordão. Uma inserção velamentosa é uma coisa que você tem que avaliar o crescimento do feto, né? Às vezes você não olha uma placenta legal e tem um corangioma, né? Ou às vezes a placenta, uma coisa mais importante ainda, né, que a gente está esquecendo, uma placenta baixa, uma placenta que perde a interface ali com o miométrico, né? O miométrico, então tem uma chance maior de fazer um acretismo, né? Uma placenta que implanta em cima de uma cesárea, né? Uma cicatriz uterina. Então são fatores muito mais importantes. Como é que você faz aí com essa questão de placenta baixa? Como é que você faz o rastreio? O que você recomenda? Eu pego muita paciente que chega antes da morfológica do segundo com placenta baixa, né? A placenta é baixa nesse período, né, Flávia? A gente sabe que a maioria das placentas são baixas nesse período. Nessa mesma aula da SOGESP, a recomendação foi de terminar a avaliação, né, para definir placenta baixa 32 semanas. Eu acho um pouco tarde. Eu geralmente faço essa avaliação na morfológica e falo, olha, a gente vai reavaliar depois, mas em princípio e dou o diagnóstico, né? Se é prévia, se é oclusiva, se é marginal, mas geralmente a avaliação eu faço na morfológica do segundo trimestre. Abdominal ou endovaginal? Se tem pedido de medida de colo, eu prefiro ver por baixo, né? Se não tem pedido... Adequado, né? É sempre o melhor bom, é ver por baixo, né? sempre bom ver por baixo e medir também a distância, né? Porque isso vai favorecer com informações para o obstetra, né? Uma placenta que está a mais de 2 centímetros, né, do orifício interno pode favorecer um parto normal. Uma placenta que está ali menos que isso já tem alguns riscos, né? Eu tive um caso de vasa prévia tem pouco tempo, depois eu te mandar a imagem, né? A paciente chegou no hospital em sangramento ativo, né? Ela tinha tido já 2 partos e uma placenta prévia total, com um vaso bonitão lá entre o orifício. Eu falei, gente, olha para isso, né? Gente, vasa prévia só para o pessoal entender, né, Flávia? Quando a placenta está cobrindo o colo, ela está na frente do colo e tem um vasinho que sai, né? Bem na placenta, bem na frente do colo. Então, quando a paciente entra em trabalho de parto, a primeira coisa que sai, né, que protrui, é esse vaso. E isso tem um risco muito grande. Então, é uma das indicações de cesariana, né? Vasa prévia. Sim. Ou e uma coisa também, prévia oclusiva. Uma coisa importante também, que às vezes as pacientes têm um pouco de dúvida. Tem como fazer diagnóstico de acretismo placentário no ultrassom, né? Um dos fatores para que aconteça o acretismo placentário são as placentas baixas, né? Também, né? Ou pacientes que têm múltiplas cirurgias, né? Que se perde a interface. É muito adequado que o diagnóstico de acretismo placentário seja feito concomitante com a ressonância magnética. Nem sempre a gente consegue avaliar, mesmo porque a ressonância magnética consegue trazer mais informações de quanto está acometendo. Se é uma placenta, às vezes,
percreta, né? Um acretismo grave, que às vezes consegue pegar alça intestinal. Eu tive um caso aqui, Corine, eu desconfiei com 28 semanas, porque a placenta era feia, ela invadiu o meu método, perdeu a interface, falei, vamos para a ressonância. Fez a ressonância, ela estava percreta, né? Aquela bagunça, e tinha alguns sinais que essa placenta podia estar pegando a uterina, né? Avisei o obstetra, a obstetra entrou com equipe, entrou com vascular, entrou com cirurgião geral. A paciente evoluiu com uma esterectomia, retirada total do útero, gente. A placenta tinha invadido e passado o útero e tinha aderido à uterina. Essa paciente chocou, foi para a UTI. Graças a Deus, ela conseguiu se salvar, né? Perdeu muito sangue. E eu estou dando esse exemplo porque, às vezes, um diagnóstico não feito durante a gestação leva essa paciente a óbito. Porque Não, imagina atender essa paciente num plantão sem essa é informação. isso. Imagina. Não, O isso paciente aí vai chocar e você nem vai saber. Só vai nem vai saber saber quando por tirar o quê. útero. Exatamente. E é aqueles casos, né, que na residência a gente acaba pegando, né? Que tu vai puxando a placenta e vai vindo tudo junto e daqui a um pouco tu não sabe mais delimitar o que é o quê. Bagunçou tudo. Então, um diagnóstico desses salva uma vida ou duas vidas, né? Porque tem casos Sim, o que bebê saiu bem. Agora a mãe é que... a mãe então assim, mas dependendo do caso, então assim, esse é um diagnóstico que muda totalmente o prognóstico futuro Sim, dessa gestação. sim, sem dúvida. Vamos abrir pergunta ou você quer falar mais alguma Vamos, coisa? não. Eu acho que é isso, né? A gente falou só. Depois a gente pode fazer um resumo, né, do que a gente falou, né? Então, primeira eco, nós dois concordamos, né, em fazer antes das 10 semanas, né? Sem dúvida. Morfológica entre 12 e 13, vou chegar num número comum aqui, entre 12 e 13, morfológica de primeiro. Morfológica de segundo, entre 22 e 23. Tu mede colo no primeiro? Eu meço porque eu faço o morfológico de primeiro endovaginal. Tá. Né? Eu Eu começo faço. endovaginal. Né? Eu gosto de... Sim. A sonda endovaginal para ver cérebro, para ver coração é muito melhor. Né? Não Sim. só pela questão de avaliar, você quer avaliar o colo. Não, eu avalio porque já está ali, entendeu? Eu já dou uma olhada e realmente Sim. a definição que a gente tem para ver estruturas de fossa posterior, né? Hoje é possível já ter diagnóstico de mielomeningocele, diagnóstico não, né? Sinais indiretos de mielomeningocele no morfológico de primeiro trimestre, né? Eu, graças a Deus, tive uma experiência muito legal com isso, né? Eu tenho 3 casos operados, né? Graças ao professor Moron, a Ximenes, diagnósticos meus que eu acompanhei desde o início aqui. Então, isso me deu uma experiência muito legal e muita expertise para, às vezes, ficar de olho com esses sinaizinhos, né? Então, assim, muitas vezes por cima, né, via abdominal, você não consegue avaliar a translucência intracraniana, a cisterna, né? Não consegue avaliar tão bem. Então, eu prefiro fazer endovaginal. A não ser que não consiga mesmo, aí eu vou para cima. Vai para cima. Então, a morfológica de segundo, né? A gente concordou entre fazer entre 22 e 23, fazer ecocardio no mesmo período e avaliação de vitalidade, a gente fazendo pelo menos 2 vezes, né, Flávio, no terceiro trimestre. Sim. Vamos, então, às perguntas. A Corine fez o resumo aí. Vamos lá. Fala uma aí que depois eu vou. Gente, Tá. manda pergunta. Estamos aqui para respondê-los. Deixa eu ver. Deixa eu ver quanto tu botou. A partir de 36 semanas, é necessário ultra toda semana? Então, vai depender. Vamos fazer assim: você lê a pergunta, eu respondo, depois eu. Pode ser, pode ser. Vai depender muito da gestação, né? Se você tem uma gestação normal, não tem indicação de fazer semanal. Se o bebê está com crescimento legal, se está tudo ok, não vejo muita indicação de fazer semanal. Lembrando que as indicações de ultrassom semanal com Doppler são os bebês restritos, com algum problema na vitalidade, com algum grau de insuficiência placentária, né? Isso vai depender muito da sua gestação, né? Mas não seria o comum fazer semanal numa gestação de boa vitalidade, uma gestação de risco baixo, né? Concorda? Concordo, eu acho que a gente só faz semanal se tem uma restrição de crescimento, né? Ou alguma outra alteração. Até porque 36 semanas, dependendo da alteração, a gente já tem autorização para interromper, né? Não tem por que ficar repetindo toda semana, dependendo do que a gente tiver, né? Vamos lá. TN 3.0, marcadores normais, provavelmente fez um morfológico, né?
Repetir com especialista de fetal e após medições 1,8. Preciso me preocupar? A gente Te falou mandei a disso. boa. A gente sai justa. A gente falou disso no começo da live, né? Sobre repetir, né? Que não existe repetir TN. TN é uma medida, né? Depende de quantas semanas tu fez, se tu fez na idade adequada. Se fez na idade adequada, eu não desconsideraria uma TN que mediu 3, né? Eu acho que tem que pegar as duas fotinhas, olhar as duas fotinhas, ver se tá realmente medida. Eu pego muita foto que tenta medir TN, não mede TN, Mede né? saco gestacional, parede. Mede qualquer coisa, mede. Mede o âmbito. Às vezes a gente olha, a nenê tá de cor, nem sabe o que tá medindo. Então eu pegaria as duas fotos, olharia. Se tem uma TN bem medida com 3, eu valorizaria esse achado. Bom, minha opinião é semelhante. Toda TN alterada, não importa se não fui eu que fiz, é TN alterada, eu interpreto isso como feto de potencial de trissomia. Né? Não importa. Ah, não fez seguindo os protocolos da FMF, mas naquele momento você teve uma TN alterada. Eu posso até repetir e essa TN ser totalmente normal, o rastreio ser normal, mas ainda vou ficar com a pulga atrás da orelha e esse feto, para mim, pessoalmente, vai ter um potencial de risco para trissomia. Gente, lembrando que a translucência nucal é um exame, eu falo assim, a gente pode falar, vocês não vão interpretar mal, mas é o exame mais chato que existe de toda a gestação. Porque a gente precisa do bebê numa posição neutra, que tem que estar daquela forma. E enquanto o bebê não está daquela forma, a gente fica tentando. As minhas pacientes sabem, eu fico ali cutucando o bebê. Ó, chega, vai andar, vai beber uma água, volta para medir novamente. Então, assim, o bebê tem que estar na posição neutra, tem que ser visualizado o osso nasal, a translucência nucal, as estruturas da fossa posterior, tem que ter um espaço entre o peito e o queixo do bebê completo por líquido amniótico, né? Tem que ser magnificada essa imagem, então ela tem que ficar aumentada. Quem faz exame comigo vê a TN aumentada, é uma tela só para aquilo, não existe dividir tela de TN. Quando eu vejo uma tela dividida de TN, eu falo, pelo amor de Deus, dá vontade de jogar até o exame fora, né? Mas não existe, é uma tela só para aquilo. Então, assim, concordo com o Corine, eu acho que uma vez aumentada, não importa se não seguir os protocolos de medida, ela está alterada e você tem que seguir a gestação com uma pulga atrás da orelha. Manda pergunta. Deixa eu ver a próxima. A inserção do cordão em região central no tecido corial tem validade no primeiro trimestre? Entendi muito bem essa pergunta. A inserção, se ela está de inserção central, tá bonito, né? Ela não vai mudar desse tipo de inserção, né? É que de repente gera confusão pelo tecido corial. Em princípio, na ecografia do primeiro trimestre até o rastreamento, né, 9 semanas, a gente ainda não descreve como placenta. A gente tem uma placenta primitiva, uma placenta em formação. É a partir da 12ª, né? Então o ideal seria avaliar a inserção do cordão junto com a placenta, pode ser no rastreamento. Formada, né? Formada. Lembrando que antes a gente não tem nem a placenta, a gente tem o ducto onfomesentérico, né? Então, o cordãozinho que está ali ainda é um esboço do que vai ser o cordão umbilical, né? E ele não vai estar ligado na placenta, ele vai estar ligado na vesícula viterínica, que é a mochila que o bebê tem, que é um prolongamento do estômago fetal, embrionário, quer dizer, que está ali, é uma bolinha proteica, né? Que vai nutrir o bebê até que seja formada a placenta. Mas a avaliação de inserção de cordão, tanto no feto quanto na placenta, é a partir do morfológico de primeiro trimestre. Isso. Vamos para a próxima. Isso aqui é para você, hein? Isso aqui não é para mim, não. Isso aqui é para obstetra. Qual a função do carbonato de cálcio para pré-eclâmpsia? Já tomou AS e o médico passou cálcio. Estou com 20 semanas. Em princípio, é um mecanismo bem complexo, né? O cálcio ele tem uma atuação no receptor do músculo liso, então é uma fisiopatologia um pouco complicada de explicar. Mas o carbonato de cálcio entraria junto com a S na prevenção. Então, em princípio, se não entrou com 16 semanas, não teria mais benefício para a prevenção de pré-eclâmpsia
entrar a partir das 20 semanas. Eles têm que ser entrado os dois juntos, na dose adequada. Sim. Manda uma aí. Manda pergunta Vamos ver. obstétrica, né? Pois é, essa tá um pouco complicada. Vocês fecham o diagnóstico de placenta baixa com quantas semanas? Então, eu geralmente gosto de avaliar a placenta, se ela for baixa no início, né? Eu gosto de avaliar a placenta a partir da 25ª, 26ª semana, né? Se essa paciente está aí com 32 semanas, 34 semanas, e a placenta continua baixa, eu acredito que ela não vai subir mais. Porque, assim, a placenta, pessoal, ela vai expandir, vai subir, entre aspas, com a expansão do volume uterino, né? O útero vai crescendo, a placenta vai subindo, entre aspas, que ela não sobe, né? Ela vai migrando um pouquinho, né? Então, assim, uma paciente com 32 para 34 semanas, que você faz o endovaginal e a placenta está baixa, obstruindo ali, provavelmente isso não vai evoluir mais para um parto normal, né? Concorda? Concordo, foi o que eu falei, foi o que eu vi, a última atualização que eu vi disso foi na SOGESP, e eram os critérios do ACOG para fechar diagnóstico com 32 semanas. Sim. Então, quando eu vejo uma placenta baixa na morfológica, que é o momento que eu avalio isso, eu peço para a paciente voltar para a gente ver de novo, mas eu já coloco no laudo que eu vi a placenta ou ocluindo, ou marginal, ou a distância que eu vejo, no laudo da morfológica eu já coloco. Ó, Corinne, tem uma pergunta aqui maravilhosa para você, você vai gostar. Qual a conduta para CIUR precoce, lembrando que CIUR precoce antes da 32ª semana e insuficiência placentária? Boa noite. É a Angélica Rocha. Obrigado aí pela pergunta, Angélica. Vai depender do quanto é essa restrição, né? Se é uma restrição... Depende primeiro de quantas semanas a paciente está, né? Quanto que ela está, quanto a idade gestacional. Vai depender dos fatores de risco materno, também influencia também como a gente vai pedir os exames, e depende do grau desse CIUR. Se é um CIUR, é um feto no percentil 10 ou é um feto abaixo do percentil 3, né? De um modo geral, a gente vai fazer essa avaliação pelo Doppler, né? E aí tem os critérios, né? A gente usa os critérios de Figueiras, e a gente vai avaliar daí por esses critérios quando que a gente vai repetir. Mas a conduta é ficar repetindo o Doppler. Eu brinco que tem paciente que mora no Doppler, né? Elas ficam lá no Doppler a cada 3 dias, a cada semana, a cada 15 dias. Mas a conduta é vigilância. Angélica, e dependendo da situação do Doppler, né, da vitalidade desse feto, alguns obstetras opinam até, observam em deixar você internada no hospital e monitorar. A gente vai depender muito do grau dessa restrição, de quanto está esse percentil e como está a vitalidade do feto. Se o feto tiver com uma artéria umbilical com diástole 0, internação, monitoramento. Se tiver com diástole reversa, dependendo da idade gestacional, discutir o caso, família, obstetra, neonatologia, medicina fetal e ver qual a melhor conduta. Eu já passei por um caso desse no começo da minha carreira. Eu lembro que Ximenes estava no Chile. Falei, professor, me ajuda. Paciente com 22 semanas, no interior. Eu estava no Nêmio, no Toshiba, e tinha uma incisura monstruosa, né? Com um bebê no P3, né? Já tinha artéria umbilical com diástole reversa, o ducto com IP ruim, e foi feita a cesárea, né? Nasceu com, acho que, 300 para 400 gramas, e está viva. Absurdo, né? Está viva, mas, assim, é um bebê que tem potencial de ter problemas no futuro, né? Mas existe uma indicação de parto, e quanto mais precoce essa indicação de parto, melhor vai ser a conversa multidisciplinar, né? Existe um ponto da medicina fetal, nesses casos de vitalidade, que é sentar na mesa todo mundo e falar, olha, o que a gente faz agora? Porque realmente, a partir de agora, a gente tem chances de ter lesão de hipóxia nesse feto, né? Tem chances de ter problema cognitivo no futuro, mas se também ficar dentro da barriga, a chance de morrer é muito grande. Eu sempre falo que o Doppler é o exame que a gente pergunta para o nenê como é que estão as coisas lá dentro. Então, para um nenê pequenininho, a gente faz o Doppler e o Doppler diz assim, como é que está aí dentro? Está bom aí dentro ou está melhor aqui fora? Sim. Então, é mais ou menos essa a função do Doppler, nos dizer se está melhor lá dentro ou vai ficar melhor aqui fora.
E eu acho que é muito importante isso nessa função que a gente fala de planejamento, a gente saber qual é a viabilidade do hospital que a gente vai ter o bebê. Então, não adianta eu ficar discutindo a viabilidade num nenê de 22 semanas, num hospital que a viabilidade é 28 semanas, né? Que bebês só sobrevivem depois das 28 semanas. Então, para isso também serve esse planejamento do parto, né? Ir na nutricionista, mas escolher um bom hospital para o bebê nascer. Porque a viabilidade de uma UTI neonatal faz toda a diferença nesses casos. E a gente não sabe quando que isso vai acontecer, né? Não existe um exame que a gente faça antes da gestação que nos diga se o bebê vai crescer adequado, se eu tenho uma tendência, uma propensão a ter insuficiência placentária. Isso a gente só sabe quando a gente está lá, né? Passou das 20 semanas, tá tudo lindo, maravilhoso, com 22, uma baita restrição. E aí tu tem que ter uma boa equipe, tu tem que ter um bom hospital e tu tem que ter uma UTI neonatal que tem uma boa viabilidade. O que eu faço aqui em Vitória, né? Eu trabalho num hospital onde o meu contato com a neonatologia é muito próximo, né? E hoje eu trabalho no hospital que tem a melhor UTI do estado, né? Tem um serviço de residência, de neonatologia, né? E eu confio demais no trabalho deles e, assim, a maioria dos meus fetos sindrômicos, fetos restritos, estão lá. Tem dia que eu chego lá, tem umas 4, 5 pacientes, é uma festa. Mas, assim, aqui a gente assume uma conduta, às vezes, de quando é diagnosticado esse risco, a paciente passar por uma consulta perinatal, né? Uma consulta ainda grávida com a neonatologista, onde ela vai discutir as maiores complicações, vai já ter uma pré-reserva do que vai acontecer, de vaga de UTI, de tudo isso, né? Isso me ajuda muito. Então, assim, toda quarta-feira eu estou no hospital, eu subo para a UTI, para discutir algum caso de paciente. Essa quarta mesmo eu estava, o bebezinho da minha sócia nasceu um pouquinho antes da hora, então tá lá, né? E eu fui lá ver, visitar, né? E discutir o caso também. E isso faz, você não tem noção, se você tiver a oportunidade de fazer isso, eu acredito que você tenha, mas isso faz a gente ter um aprendizado da neonatologia, juntamente com a medicina fetal, absurdo, né? Porque chega lá, todas as alterações, por exemplo, dos sindrômicos, você vai avaliar o bebê junto com a neonatologista, né? Tudo que você viu no ultrassom, você vai conseguir ver ao vivo e dar o feedback para ela, até como foi o crescimento, como estava a vitalidade desse feto. Isso ajuda muito. Eu também faço exame na neonatologia, né? Faço os transfontanelas, faço o abdômen também dos neo. Então, é maravilhoso. Por exemplo, feto que tem nefropatia congênita. Nefropatia não problemas de malformação renal, né? As udopatias, né? Obstrutivas congênitas. Todos eles que eu faço diagnóstico, eu faço ultrassom depois, né? Então, o aprendizado é absurdo, né? Que você pode ver. Eu tive um bebê que teve uma uropatia obstrutiva aqui que fez um urinoma, ele rompeu a cápsula, né? E depois que nasceu, a gente acompanhou também e foi muito legal. É muito legal. O acompanhamento faz muita diferença, né? Eu, como obstetra, acabo tendo esse contato muito próximo com a equipe da NEL, né? Trabalho direto com eles. Então, e gestação de alto risco, tem muita paciente gestante de alto risco que interrompe. Então, eu tenho um contato muito próximo e faz toda a diferença. Então, acho que isso faz parte do planejamento do parto, assim como a consulta com a nutricionista, ver também se a equipe tem bons pediatras e bons neonatologistas, porque é isso que vai nos salvar também lá na frente, né? Sem dúvida. É a minha vez ou a sua? Acho que é a minha, né? Não sei, acho que... Vai. Vou fazer mais uma, que tem uma paciente aqui mandando mensagem que ela tá com 39,2. Eu vou ter que ver o que ela quer. Tá bom. Ó, deixa eu ver uma bem de fetal. Essa aqui eu gostei, ó. Má formação, vocês avisam ou pedem para voltar? Ou indicam outro colega? Então, isso é uma pergunta que chega para mim direto, né? Gente, o médico que está realizando o ultrassom, ele não é somente um realizador de exames, né? Ele é médico, né? E assim como o médico, ele é responsável por assinar o seu laudo. Então, se ele é responsável por assinar o seu laudo, ele é obrigado a, pelo menos, te orientar do que está acontecendo. Como eu acabo trabalhando mais com medicina fetal, eu não só oriento, né? Eu oriento e dou todo o suporte naquele momento, né? Eu falo que é uma das maiores causas de atraso da minha agenda. Às vezes a gente faz diagnóstico de uma malformação, eu não tenho coragem nem coração de falar com a mãe assim, olha, o seu filho tem Down e agora você procura o obstetra. Não, eu vou sentar com ela, se tiver que chorar junto, a gente vai chorar junto, vai abraçar, vai
falar das possibilidades, vai falar dos rastreios genéticos que têm que ser feitos, porque eu acho assim, o trabalho tem que ser completo. Não é ir lá fazer o diagnóstico e, conversa com o seu obstetra, se precisar de mim, eu estou aqui. Não, não é isso. Né? E eu gosto muito desse contato. Né? Antes eu sofria muito com isso, Corine. Eu acho que a gente nunca conversou sobre isso, mas o início da minha carreira com o fetal era que eu trazia tudo para casa. Eu sofro aqui muito. Em casa, às vezes chorava, né? Falei, Eu caraca, bicho, eu sofro não vou muito. aguentar. Eu não sei se algum dia eu vou superar isso, mas assim, tem diagnósticos que a gente pensa assim, não é possível, né, Flávia? A gente pega assim e fala assim, não acredito que eu vou ter que dar essa notícia, assim, desse jeito. Sim. Então, assim, eu tive um caso que foi muito emblemático, assim, para mim. Eu era uma paciente que ela é muito próxima, assim, ela é funcionária do hospital. Ela é muito próxima minha. E ela, uma tentante por anos e anos e anos, fez a primeira FIV, não conseguiu. E na segunda FIV foi um anencéfalo. Então, assim, tem casos que são muito ruins, que por um segundo a gente para e pensa, né? Como que eu vou dizer isso? É complicado. Então, eu também. Faz parte. Eu para falar a verdade, eu tenho me comportado um pouco melhor, tenho aceitado um pouco mais e tenho entendido que é o meu papel, né, como ser humano e como médico, é fazer parte disso. Então, eu preciso estar muito forte para fazer diagnóstico e dar o suporte. Mas não é fácil, né? A gente também é humano e tem hora que pega no coração e é pesado. E todo mundo fala assim, mas você é homem, né, e tal. Mas eu só trabalho com mulher, só trabalho com gestante, né? Às vezes tá todo mundo de TPM, eu tenho que aguentar todo mundo brava. Só que existem diagnósticos que são difíceis, né? E eu não aceito o fato de fazer diagnóstico e não conversar. Eu preciso dar esse primeiro suporte. E às vezes a paciente marca o exame comigo já com o diagnóstico. Olha que loucura. Eu estou marcando com você, doutor, porque eu já sei o que é, mas eu queria ouvir o que você tem para falar. Isso aqui é bem comum. A gente pega muita paciente do interior do estado que vem para cá não só para confirmar, mas para ter segmento. E a gente consegue dar um segmento muito bom, assim, para a maioria dos casos. Mesmo os casos ruins, a gente tem conseguido dar segmentos muito bons. E eu acho que essa é a grande diferença do serviço bom de fetal, né? Não é só quem dá diagnóstico. Dar diagnóstico, de um modo geral, não é tão difícil para quem é treinado. Mas o difícil é tu dar uma notícia ruim, eu sempre digo que é dizer o indizível, né? Porque tem coisas que não tem como dizer, assim. Então, eu acho que essa é a diferença. E isso faz diferença na hora de escolher onde vai fazer o exame. Façam onde os médicos te acolham. Porque ninguém vai para o exame esperando ouvir uma notícia ruim, né, Flávio? Ninguém vai. O pessoal vai para filmar, vai para mandar foto no grupo da família, vai para ver o nenezinho no 3D. Ninguém vai para receber notícia ruim. Então, mas isso também faz parte desse preparo. E é um exame médico, né, que muitas vezes tem plateia, mas assim, é um exame médico muito sério e que faz diagnósticos muito sérios. Então, assim, valorizem isso, valorizem esse acolhimento. É uma questão até que eu falo muito dessa, às vezes, por exemplo, morfológico, eu não gosto que criança entre, né? Eu acho que é um exame que não tem que ter plateia, né? É um exame que você tem que estar, você e o seu marido. E eu dou esse exemplo porque, por exemplo, você está lá com o seu marido e o médico tem que te dar uma notícia. Você imagina você ter que controlar a grávida, o marido dela, a família e todo mundo, por exemplo. O feto não tem viabilidade, o feto é uma malformação muito grave, não vai viver, às vezes a primeira gestação, um casal jovem, é impossível. Ou às vezes ou às vezes um óbito, né, Flávia? A gente pega óbitos, eu peguei esses dias um óbito com 27 semanas, é horrível. Então, assim, a gente não pode esquecer que a ecografia é um exame médico e que tem consequências. Corine, você tá com uma gestante aí? Ela me mandou já umas 2 mensagens, eu já fiquei um pouco nervosa aqui. Quer encerrar? Acho que sim, acho que eu vou ver o que está acontecendo. Tranquilo. Acho que deu para responder quase tudo, né, Flávio? Foi muito bom, foi muito legal. Foi legal, né? A gente tem que combinar mais. Corine precisa sair, porque ela é obstetra, e deve estar aí alguém entrando na base. Eu tô com umas 4 ou 5, assim, ó, 37, 38, 39. A mais adiantada tá com quase 40. Então eu tô o tempo inteiro em alerta. É isso aí.
Mas, ó, queria te agradecer demais, né? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela recepção, né? Muito legal a gente falar a mesma língua, né? A gente está divulgando informação. Corine também, para quem é minha seguidora, segue ela, porque o Instagram dela tem muita informação legal. Ela está com um projeto muito massa aí, que está seguindo. Talvez a gente vai fazer até algumas coisas juntos, né? E muito obrigado mesmo pelo tempo. Vai cuidar da sua gestante. Vamos encerrar aqui, né? Deixa aí para você falar algumas palavras. E queria agradecer vocês pela permanência até agora, né? Todo mundo fiel aí. A gente está com bastante gente, 70, 60. E fica aí aberto para você falar, Corine. Bastante gente. Bom, Flávio, eu queria te agradecer. Eu sou tua seguidora faz tempo, né? Adoro tuas fotos, teus posts. Acho que são. Tenho várias pacientes que te seguem, que falam de ti. Ah, eu li no Instagram do Dr. Flávio. Eu vou lá e vejo. Não, é isso mesmo. Então, assim, eu acho muito importante a gente ter pessoas que divulgam informações sérias, que trabalhem junto com os obstetras, né? Porque não é fácil trabalhar com obstetra, né, Flávio? Não é fácil trabalhar com expectativa, com gestante. Então, assim, muito obrigada pela live. Acho que foi muito, muito enriquecedor. E eu espero que em breve a gente siga nossos planos, nossos projetos. Eu acho que a gente deve se ver em maio, talvez, lá no Renato, né? Tem a Masterclass. Acho que a gente. Eu pretendo ir também, então. Acho que a gente se vê em maio. Isso aí, vai ser um prazer. Tá, Precisando, muito estou obrigada. aqui. Gente, beijo, boa noite. Beijo, tchau, gente. Obrigada. Falou.